Opa, aceitei na hora aqui, olha só. Ixi, quase que não dá tempo. 8 balas. Pá, 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 pá. Que medo. Tudo bem? Tudo Muito bom? Prazer te receber aqui, menina. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos falando com a Carol Rainato, é isso? Isso. Carol Rainato. Tá chegando mais uma Carol aí para falar Tá de chegando mais uma Carol. Vamos ver se ela chega, né? Vamos ver se ela chega. Adoro Caróis. Temos muitas Carolas no planeta. Menina, 8 balas. Estava vendo aqui no release de vocês. Sim. Uma coisa meio dança, teatro, meio cinema, meio teatro, meio tudo. Na realidade, é bem isso. Acho que o foco principal dessa peça é a mistura de linguagens que ela proporciona assim, para o público, enquanto entretenimento e enquanto realmente também teatro e linguagens. Linguagem, essa estética. A gente une todas as coisas de alguma maneira. Assim. O teatro que é a pátria da palavra. Exatamente. A dança que é a pátria do corpo. Corporal, A gente usa desses dois mecanismos, né, para tentar fazer com que essa peça chegue de uma maneira mais forte, mais potente para o público. Mas qual é a tua formação? A minha formação é no teatro. Na dança eu tive poucas experiências, assim, eu nem gosto de colocar enquanto formação, porque realmente não tive, mas eu tive algumas experiências. Informação mesmo. De estudos que eu fiz à parte durante algum tempo, assim, na minha vida, mas que o Kleber, ele soube extrair, o Kleber Monteiro, que é o nosso diretor, ele soube extrair de uma maneira muito bonita, assim, muito íntegra, dos dois atores, tanto meu, né, porque eu estou na atuação junto com o Homero Ligeri nessa, e aí ele soube aproveitar o que a gente tinha para oferecer nesse sentido e a gente gostou muito do resultado. Agora me diga uma coisa, o texto já pedia essa integração de teatro com dança, ou isso surgiu no processo de trabalho? Falou, poxa, a gente poderia fazer uma coisa Sim, isso na verdade partiu muito principalmente do Kleber, foi. E até foi um viés... O Kleber tem toda uma linha de teatro revista, totalmente, né? Ele vem dessa coisa do musical, ele vem da... Né? E aí eu acho que ele uniu de uma maneira muito, muito inteligente, assim, como tínhamos a outra atriz, mas também é uma atriz do espetáculo, ela é também na nossa companhia. Por que ela não está aqui com a gente? Ela Vocês pode não estar deixam? Claro que deixamos. Ela acabou de chegar, estava trabalhando. Prazer receber você Inara aqui Marçom. Outra atriz. Aliás, nossa companhia ela é super formada por mulheres. Então a nossa equipe 8 balas. O 8 balas, ele foi o nosso primeiro espetáculo. Que aí nós convidamos o Kleber para participar com a gente. E ele abraçou o projeto de uma forma linda, que até entra de novo nesse assunto que a gente estava falando. Da questão da linguagem e tal. Sim, e ele tem essa linguagem que ele sabe muito especificamente bem, né? Ele tem um domínio sobre isso que é maravilhoso. E eu acho que ele passou pra gente de uma forma que isso se tornasse à vontade para nós, enquanto encenadores daquilo, né? Enquanto performances daquilo. Então, a gente usa da estética dele para favorecer o nosso da dramaturgia. Com certeza, ele fez de uma maneira... E o texto surgiu da onde? O texto é meu. Surgiu de uma ideia... Na verdade, o 8 balas, eu não sei te dizer em que circunstância exata ele veio, mas eu posso te dizer que ele é um grande pensamento sobre relação e amor, assim. São dois pensamentos bem díspares, de dois personagens bem distintos, assim. É um casal? Ou... Eles não chegam a ser um casal, mas eles se conhecem por um motivo em comum. Esses dois personagens. Eu estava vendo aqui. A trama, após um inusitado encontro em um bar, Marion revela sua história e o real motivo de estar naquele local. Ao deixar Jana de mãos atadas, ela o persuade por um tempo, conseguindo talvez a possibilidade de se salvar de uma provável carceragem. Quer dizer, tem um bar, tem uma carceragem. Uns chamam Jean, uns chamam Marion, os nomes também meio incomuns. Exatamente. Tem todo um universo criado, assim. O que eu gosto dessa peça é que realmente a gente desenvolveu uma trama, uma história que conta algo, né? Então é um universo realmente criado. E o Kleber, ele nos ajudou a somar. Somar isso. Para esse bar. O que era esse bar. Dar uma forma, né? Dar uma forma esse universo, né? Completamente. A gente também considera um thriller psicológico. Então, eu ia tocar nesse assunto. É uma coisa meio thriller, né? Ele coisa meio... A gente tem que assumir que ele caiu para esse lado. Ele já tinha um... E vendo as fotos que a gente vai mostrar daqui a pouco, me lembra também até um pouco de filme noir. Exatamente. Meio... Chegou! Chegou! Deixa eu dar um beijo nela? Claro, fica à vontade. Tudo bem, tudo bem. Pronto, as Caróis já chegaram.
Vamos aproveitar e tirar uma fotografia? Ai, sim. Não é Carol ela, tá? Não é, ela outra. é Carol. Tchim, tchim. Eba. Alô, Obrigada. legal. Então, tem essa coisa meio filme no ar. Tem. E a referência do Kleber sempre foi desde o princípio Quentin Tarantino, né? Que a gente tem também. Claro, Então, né? toda a parte imagética e de conceito mesmo, a concepção. O título da peça me remete a uma coisa de violência mesmo, né? 8 ela balas, é. né? É porque é sobre um assassinato. É. Essa mulher, a Marion, ela assassinou o marido. Ela acabou de assassinar esse marido e ela encontra o A Jean. peça começa nesse momento, ela Começa acabou de nesse assassinar. momento. Então a gente já tem um acontecido, né, um acontecimento que já rolou. há um tempo atrás. E aí a gente trata dele depois, no decorrer da peça. É. Então o público só vai tomando esse conhecimento dessa história a fundo durante a peça. Mas é tipo flashbacks ou... Temos também flashbacks. E aí que a gente Tem tudo. entrou com a... Tem de cinema, Exato, né? A gente tem ouvido muito isso, que tem uma relação muito próxima com o cinema, de linguagem, assim, tanto os cortes como a gente executa, são blocos, são capítulos, a gente tentou fazer, por isso que eu digo que a palavra entretenimento, eu acho que para essa peça é muito forte, porque realmente ela entra por esse viés, assim, cinematográfico. Cinematográfico, né? E é o mordomo Acredito que culpado? sim. Ai, não tem mordomo. Mas eu posso pensar numa futuramente que seja um mordomo. Me deu umas fotos, eu pedi para ela colocar umas fotos. Ai, Nós que estamos bom. falando da peça 8 Balas, que está lá no Viga, né? Isso, no Viga Que dias Espaço que é? Cênico. Nós estamos às quartas Sexta. e quintas. Ah, com... mas sexta. Ah, não, o sexta sexta é dela. outra peça, Mas com 8 balas a gente está às quartas e quintas-feiras. Hoje tem, então? Hoje nós temos sessão vai daqui sair a daqui pouquinho. direto, aqui Vamos. pertinho? É, aqui pertinho. É. A gente vai direto. Quartas a e gente tem quintas, às 21 horas. Lá na Legal. sala piscina, que é uma salinha um Lá pouquinho embaixo, menor. né? Isso. É. Aliás, a peça, pelo que eu estou sentindo, ela se presta bem a Completamente. Ela se comporta ali. proximidade com o público. Completamente. E tal, Tanto é que todas as vezes que a gente escolhe algum espaço, a gente vai em busca disso, de um galpão ou algo que possa nos trazer essa intimidade mais direta com o público, né? Cadê as fotos? Vamos ver Cadê as as fotos. fotos? Eba. Olha que legal essa foto. Sim. E são aquelas caixas plásticas? O nosso cenário ele é formado Embalagens. por todos esses engradados. Engradados. É. Isso. Nossa, estava difícil de achar. Acha a palavra, é difícil mesmo, engradado. Mas serve tudo que você escolher. Então o cenário é composto por esses engradados. Eles são esses engradados nessa É. tonalidade vermelha, Com né? luzes por baixo e tal. E aí a gente tem toda uma iluminação também baseada em Quentin Tarantino, também em Noir, que foi que você comentou. E essa coisa do vermelho, né? O Kleber ele optou muito por esse vermelho, tanto nas caixas do engradado, quanto a gente tem um chão também que tem uma tonalidade que leva para isso. Então a gente se aproxima da morte o tempo todo. Sanguínea a peça. Sim, sem dúvida. Mais fotos, mais fotos. Mais fotos. Olha aí. Esse é o outro ator, Homero Ligeri, que está comigo em cena. É Essa sou eu. o Jean. Esse é o Jean. É o Jean. Exatamente. Para trazer Jean. E aí a gente também já revela um pouquinho do que a gente traz de nudez dos personagens, né? Porque tem momentos, principalmente os coreografados, que a gente traz um figurino mais específico para mostrar o quanto eles estão limpos naqueles momentos, daquelas coreografias. Então, e são coreografias mesmo, ou é uma movimentação coreográfica, ou é uma dança mesmo? Tudo partiu de uma movimentação coreográfica de pesquisa, que o Kleber ele foi muito inteligente e preciso quando ele escolheu os atores dele e tentou nos levar para um caminho que ele já imaginava que fosse funcionar. Então, acho que uniu as duas coisas. Tem tanto um momento que a gente consegue desenvolver com mais intuição, mas as marcas coreográficas são bem precisas. Precisas. Olha lá. Outra fotinha. Outra foto desse momento. Essas fotos foram feitas antes da nossa primeira estreia. Ah, é? Já tem até um tempinho. Que mais? Pela Inara Marçom, que também é componente, está aqui no nosso estúdio. Ah, ela que fez as fotos? Ela fez as fotos. Ela veio para ver se a gente ia Ela mostrar veio as ver as fotos. fotos que ela tirou. E o universo é bem esse, assim. Por isso que tem até esse distanciamento dos dois personagens nas fotos, eu imagino. Porque eles não se conhecem. Eles se conhecem ali eles naquela se conhecem noite. ali, naquele momento. Ah, legal. Então, por isso que os olhares têm essa estranheza. Ele não assim. sabe que ela matou o marido. Não, ainda não. Mas sabe. ele já descobre isso bem no início Bem da no início peça. da peça. E aí é o que gera essa relação Ele de continua atrito. lá, apesar disso. Apesar dos pesares, mas sempre tentando sair. É. E de alguma forma ele vai ficando e optando por estar naquele lugar que a gente só vai descobrir depois. A gente pode saber por que ela matou o marido? Isso vai estragar tudo.
Ninguém mais vai ver porque já sabe o que é. Então, na verdade, eu acho que nem é um segredo, assim, o motivo. É passional mesmo. Passional. Porém, os motivos, assim, concretos, é melhor a gente deixar para quem for assistir. Tá bom, então tá bom. É o 8 balas. 8 balas. 8 Ela mata ele balas. com 8 balas? Ela mata ele, olha isso. Descarrega. A pessoa- Pá. Por isso que eu digo que é passional. Caramba, nossa. Então, 8 balas da Carol Rainato, ela e o Homero Ligeri, assim que fala, Ligeri. Ligere. Tá perfeito. legal, direção do Kleber Montanheiro. Lá no Viga Espacênica, na Capote Valente 1323, aqui no Sumaré, perto da estação do metrô Sumaré, quartas e quintas às 21 horas. Maravilha. Perfeito. Até dia A gente fica até final de outubro. final de não sei, outubro. É 27, é 27 de outubro. Ótimo. Obrigada, cara. Vamos falar com a outra Carol. Outra Carol! Agora nós vamos falar agora, muito mais leve. Agora é meia-noite, Feliz Natal. Alegria. Aparentemente, muito mais feliz. Jingle Bell. Meia-noite. A Carol, ela é do nosso elenco do Meia-Noite Feliz Natal. Tá vendo que vocês têm uma Acho até ligação legal. aqui entre vocês, né? Temos uma ligação. Acho até legal passar um pouquinho agora para ela falar do Meia-Noite. A companhia, como é que chama? Companhia do É Ruído? Companhia do Ruído, Bom, isso. gostei desse nome, Companhia do Ruído. Ruído é aquela coisa que às vezes incomoda, às vezes desperta, às vezes chama atenção. Exatamente. Né? Aquela coisa que destoa. Exatamente, É a nossa intenção. Meia-noite, Feliz Natal. Meia-noite, Feliz A Natal. peça se passa num Réveillon. Numa noite de Numa noite de Natal, Natal. sim, é uma noite de Natal, uma família, são 8 personagens, né, na Aham. peça, e a família vai fazer a primeira ceia de Natal sem a mãe, que era o símbolo, que era a pessoa que unia, todos os Congregava irmãos, né? toda a família. Exatamente. Tal, aquela mãezona. A É a matriarca. Aquela mãezona, mãezona. a matriarca. Que quando falta, faz falta. E aí a gente vai ver o primeiro momento que eles Primeiro passam no encontro Natal, deles. o primeiro encontro deles numa noite de Natal sem a mãe. São os irmãos? Então, são 3 irmãos, e aí tem as esposas, né? Tem os maridos, Aham. esposas, filhos, enfim. E aí a trama se passa... Nessa noite. Nessa noite. E aí tem aquela coisa da questão de... Você chega, tem que ser uma noite social, Sim, você uma tem noite que de fazer alegria, social. né? Mas a mãe não tá mais lá para controlar os ânimos, né? É. Então as coisas começam a se Ela que, desenrolar. que ela mantinha as coisas é, dentro do... Do controle. dentro dos né? Controle, eixos, dentro do exatamente. controle, Ela não tá lá, o negócio começa a Ela descambar. não tá Começa a lá, descambar. começa a descambar. As sujeiras começam a aparecer. Os Exatamente. Toda a conflitos família começam a tem coisas para esconder. Tudo aquilo que estava embaixo do tapete começa a aparecer, Toda sabe? a família tem, né? Vem à tona. É bem isso, assim. Nelson Rodrigues já dizia isso. Sim, maravilhoso, Ele sabia gente. do que falava. Sabia do que falava. Sabia do que falava. Então é isso, estão todos reunidos, começa tudo muito alegre, todo mundo Sim. muito feliz. Sim. De Muita repente, animação. De repente Sim, as coisas eles começam a... tentando seguir um protocolo. às vezes é uma palavra, É. às vezes é um gesto, às vezes é um... né? É bem isso, eu acho que o principal, desculpa até interromper, falar sobre o Meia-Noite, eu acho que essa relação pré-estabelecida familiar, É. que a gente vive como uma coisa que faz parte de um protocolo, até essa É. palavra eu acho super... E que, de vez em quando, a gente percebe que existem omissões nessas relações, que as coisas não são de fato faladas, às vezes por uma falta de intimidade de fato com o seu familiar, com o seu parente, são inúmeros motivos. E a gente trata dessa noite como se ela fosse uma coisa mais transparente. A partir do momento que essa matriarca sumiu, Se não ausentou. tem mais o controle, as pessoas não se controlam também mais para talvez falar algumas coisas que elas se controlavam. Até porque tem gente Que não era da externa família. à família, Sim, né? exato. A esposa do cara, a mulher do cara. tem né? pessoas que estão indo pela primeira Vem vez. de Primeira fora, vez, né? Então é. ela tem um olhar diferente, né? Sim, Tem, né? é E bem tem isso. preocupações e cuidados diferentes, Sim. né? Então, eu diria que seriam esses dramas mais velados, assim, Uhum. e que eles vêm à tona de alguma forma, né, que a gente extrai isso de todos os personagens. Todos, em algum momento, têm um momento de transparência, assim, muito, muito forte, muito denso. O texto é seu também. É meu também. Você está escrevendo, hein? Eu sou O que houve? O dramaturga. que aconteceu? Eu resolvi colocar no ar, na Você verdade. ganhou um computador novo? E a direção é dela também, de meia-noite. Ah, né? é, De você tá Lucas dirigindo o Romana. espetáculo. Isso. É. ela Do dirige o meia-noite, espetáculo. sim. Trabalhando assim? Ai, vai olha. ficar. Vai ficar. Nós temos fotos também do Boa Tem foto noite, também? meia-noite, Meia-noite, Feliz Natal. Natal. Não sei porque eu insisto no Boa Não é Noite. só você, muitas pessoas insistem no boa noite. Eu tô pensando até se... Trocar o título. Meia-noite, Feliz Natal. Vamos ver as fotos. Vamos.
Olha a Carol. A Carol ali. São seus irmãos ali? Quem Não, são? é o meu marido e o meu enteado. Seu enteado. Tem um enteado Ela nessa tem um história enteado. também. Tem um enteado. Nossa. A minha personagem é a primeira vez que ela vai conhecer a família do Maurício. Ah, Maurício é o marido. marido maridão. que tá de camisa vermelha. Tá, Felipe. a tua estreia na família, vamos dizer assim. É, a né? primeira noite dela. Primeira Primeira noite, noite. Justo A gente essa. pode perceber pelas reações, né? O Felipe, o Maurício já sabe onde está, o Flávio já sabe onde está, e a E ela com Gabizinha aquela cara dele. não sabe onde está. Vai descobrir o que vem pela frente Ai, ainda. meu Deus, o que é que eu vou enfrentar? É. A família reunida. Isso. Não estão todos ainda aí, né? Ainda não Tá faltando todos. gente e tal. E nós, como se passa dentro de uma casa, né? É. O nosso cenário ele é todo feito nessa composição de cômodos. Então, esse seria um praticável que representa o cômodo da sala. Tá. Então, eles são bem Aí recortados. vocês transitam assim. para outros Isso, cômodos e sim. vai mudando. Isso, eles vão Tá. transitando durante a peça. Legal. Mais fotos. Aí Todo é um mundo outro alegre, momento, todo mundo é. feliz. Né? Nós Né, temos batendo alguns papo, dos contando as personagens. novidades, É, quem nasceu, Um quem não sei o momento ainda de quê. confraternização na sala. Como é que tá a casa nova, o cachorrinho. Ai, Aí muito quem é? Flavinho. É o Flavinho, é o Rodrigo de Castro. É o enteado? Ele é o neto da Dona Ele é neto Marta. da Dona Ah, ele é o Marta. neto Da matriarca que matrona, faleceu, que isso. faleceu. E cada um desses personagens tem uma problemática também, né, para ser desenvolvida. E o Flavinho, ele é um personagem que ele é envolvido com droga. Então, ele chega nesse ápice dessa noite também e é a primeira vez que ele é tão transparente e se revela tanto para esses Se familiares. abre, né? É, cada um se abre em um Quer dizer, âmbito. talvez ele não fizesse isso porque tinha a avó lá, É, em né? respeito, Em talvez. respeito à avó, É. tal, talvez ele não fizesse, mas agora... Se controlasse. Tá aberto agora Isso. para... Legal. Mais fotos, adoro fotos. Mais fotinhos. Aí Também já- um momento de sala. Vocês... Esse é um momento final da peça, Não, na tô vendo realidade. aquele mobiliário ali, são... É, ali a gente ainda tá com uma fotinho da sala, mas ali É. atrás, um pouquinho, É, dá tô pra vendo. ver a mesa de jantar. Mesa de jantar. A gente tem mesa de jantar, a gente tem cozinha. Essa é a na gente sala tem grande, sótão. na sala maior do Viga, né? Ou É não? isso, É, na isso. sala maior. É no Espaço Viga mesmo. Tá. A gente tá no Coito Balas no Piscina e com Meia-Noite Feliz Natal no Viga. Vamos pro teatro logo de uma vez. Vamos, gente, por favor. Daqui a pouco a gente tenta fazer mais peças pra continuar, né? Segunda a sexta, daqui a Então, pouco, Sim, sabe? a semana toda. E o Meia-Noite Feliz Natal, então tá às sextas-feiras, é isso? Isso, Sextas-feiras, às 21 horas, também até final de outubro. É isso? Não, o Meia-Noite Feliz Natal a gente vai só até setembro, até o final de setembro. A nossa temporada foi mais curtinha, mas a gente já tem um retorno aí para novembro. Para novembro? É, num outro espaço. E a gente... Muito pouco, uma vez por semana. Pois só, é, então, pois né? é. Mais, precisa usar A mais. gente tá precisa pronto, ir o que mais. fazer. Exatamente, a gente vai. Mas a gente vai ir para um outro espaço Tá. depois, porque a gente está realmente experimentando, né? Porque o que a gente tem percebido no Meia-Noite Feliz Natal, que me deixa muito feliz, imagino que também o elenco, a gente até conversou sobre isso ontem, é porque estamos tirando pessoas de casa que não têm mais o hábito de ir para o teatro. A gente está tendo um retorno muito grande dessas pessoas, Dessas desse pessoas, público, e a gente está achando isso super interessante. Então, é uma forma da gente pensar em rodar esse projeto Legal, para depois talvez estabilizar em Mostrar algum em outros outro lugar. locais, Exato. é. Que a gente sentiu que é uma vantagem dele, tirar pessoas que não têm mais esse hábito de casa. Então a gente viu que pode ser uma vantagem muito bonita, assim, daqui para frente. Então a gente vai talvez investir nisso. Torcendo pelo Com essa sucesso de peça. vocês. Amém, obrigada. As Caróis, Carolina Rossi, obrigado, Carolina. Obrigada, Tudo de bom eu pra você. isso. Pra você também. Sucesso. Obrigada. Carolina, Obrigada, viu? Até Sucesso breve. pra você também. Pra nós. Vou tentar ver a peça de vocês lá. Sim, sim, estão Ah, todos é? convidados, Fiquei por curioso. favor. Trilha. De quarta a sexta, hein? Tem Quarta. bastante dia aí pra Alguém escolher. viu várias meu roteiro opções. passar por aqui? Ah, Thaís. Como é que você está falando com o meu roteiro, né? Pelo amor de Deus.